Pois é, meu povo, as pessoas costumam dizer que a gente sente quando está diante de algo especial, né? Eu não posso falar por todo mundo aqui, mas eu posso falar por mim, e sim, eu senti isso enquanto eu assistia o terceiro episódio da sexta temporada de Black Mirror, que me fez até quebrar uma regra, viu? Porque assim, normalmente, quando eu solto algum tipo de enquete aqui no canal, como essa que vocês estão vendo aqui do lado, que eu soltei perguntando se vocês queriam que eu falasse mais de Black Mirror ou seguir o baile pro próximo grande projeto que eu tô preparando aí, por mais que eu tenha olhado o resultado da enquete e até o momento quem tá vencendo é o próximo projeto futuro aí, o número de pessoas que votou no episódio 3 não foi baixo. Então, eu gostaria de honrar essas pessoas aqui também. Até porque, meus amigos, esse episódio 3, Beyond the Sea, de Black Mirror, na boa, cara, não tem condições de eu não falar disso aqui com vocês, meus amigos. Então eu fiquei muito feliz de ver que teve bastante gente pedindo. Independente dela vencer ou não, fiquem tranquilos porque o próximo projeto que eu tinha prometido aí também vai acontecer, tá? Eu só tô incluindo esse aqui como um extra porque muita gente pediu. Só que, além de eu ter gostado muito do episódio, um dos motivos principais de eu querer falar dele aqui pra vocês é pelo que eu vi da galera comentando antes mesmo de eu assistir o episódio, falando coisas que agora que eu assisti o episódio, eu tô tipo assim, caralho gente, em que mundo que vocês vivem, velho? Eu não sou de falar que você pode assistir uma obra da forma errada, eu odeio quem fala isso inclusive, mas, pô, no caso dessa aqui, mano, eu acho que vocês podem ter assistido errado sim, viu? Então, meu objetivo aqui é esse, meus amigos, tentar explicar pra vocês os motivos pelos quais, no meu entendimento e na minha forma de avaliação, esse terceiro episódio foi uma das melhores coisas que eu assisti na televisão esse ano. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews especial de Black Mirror, e eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, preparem-se para o próximo grande vídeo aqui no canal. É uma surpresa, não vou contar sobre o que ele se trata, mas convido todos vocês a clicarem na próxima thumb branquinha que aparecer aqui no canal, tá legal? Esse vídeo tá dando um trabalho danado pra fazer. Eu sei que não é um tema que vai chamar a atenção de muita gente de cara, mas eu prometo fazer valer pra você. Então, aproveitando aqui o ensejo, né, já que eu fiz essa pausa, deixa seu like aqui embaixo, faz toda aquela tua parte, porque a minha parte eu tô fazendo, combinado? Então, é nóis e bora pra Black Mirror. O episódio 3 conta a história de dois astronautas que estão há 2 anos em uma missão que vai durar 6 no total, porém a sacada tecnológica da vez é que antes dos astronautas partirem foram criados corpos meio androides ali pra eles aqui na Terra, pra que eles possam fazer o que tem que fazer por lá, mas ainda assim podendo continuar a vida aqui. Como é que isso funciona na prática mesmo? Bom, eles têm que manter o corpo lá no espaço ativo, então uma vez por semana eles treinam e se encontram pra cuidar dos status da operação, mas no tempo restante eles usam das suas tags ali pra usar e entrar em um aparelho pra mandar sua consciência pro corpo do androide que está lá na Terra. Mas é claro, existem umas regrinhas de boa convivência, vamos dizer assim. A primeira delas é que eles usam um relógio e precisam sempre estar atentos ao status da nave, da missão, e no primeiro sinal de problema eles voltam para os seus espaços de viagem e voltam para o corpo original no espaço. E também no corpo original eles precisam fazer as necessidades físicas, né? Então comer, dormir, fazer xixi e tal, só o corpo no espaço precisa fazer isso. Muito bem, essa é a premissa, o conceito da parada que vai ser usada no episódio, mas não é a história que a gente vai encontrar aqui. Eu viro e mexo, comento aqui com vocês, eu já tô cansado de falar isso aqui pra vocês, que sinopse e premissa são coisas diferentes. E normalmente, não é 100% dos casos, mas normalmente uma obra boa de ficção é aquela que entende que premissa não é história. Porque aquelas obras mais medianas tendem a acreditar que só a premissa, interessante por conta própria, já rende uma boa história. E eles estão enganados. Então, voltando aqui, qual que é a história que a gente vai acompanhar? Bom, então vamos lá, spoilers leves a partir de agora, tá legal? Não é nada que vai arruinar a experiência do final do negócio, até porque eu acho que se você clicou aqui, você meio que já assistiu o episódio, mas ainda assim é o suficiente pra convencer a galera que não assistiu a assistir. Então você foi avisado e não encha meu saco aqui depois. A história é que um dos astronautas tem a sua casa na Terra invadida por uns cultistas lá, que são contra o programa de androides do governo, completamente Charles Manson, muito malucos inclusive, e parecidos até fisicamente. Mas enfim, esses loucos aí matam a família inteira do cara na frente dele e depois tacam fogo no corpo androide dele na Terra, fazendo ele ficar sozinho no espaço por mais 4 anos sem a chance de respirar um arzinho aqui da Terra, porque ele não tem mais link pra voltar, não tem mais corpo pra ele aqui. E é claro, pra afundar o cara de vez, a última lembrança dele aqui da Terra é a sua família
indo de base. Bom, a notícia chega pro astronauta 2, que a gente vai chamar aqui de Jesse Pinkman, por motivos óbvios, né? E o Jesse começa a ficar preocupadaço, né? Porque a nave e a missão que esses dois caras estão foi projetada para que duas pessoas possam fazer toda aquela operação. Uma pessoa só não dá conta. E esse outro cara aí está à beira de um colapso total depois do que aconteceu. E se ele pirar ou se matar ou qualquer outra coisa drástica assim, o Jesse vai rodar junto e vai ficar perdido no espaço para sempre sem a opção de retorno. Então, para evitar isso, para evitar a própria morte, o Jesse decide tomar uma decisão ousada: emprestar o seu Link para o colega poder tomar um ar no corpo dele por algumas horas. Só que essa escapada do moço começa a virar uma obsessão, e a obsessão começa a virar um perigo. E bom, meus amigos, vamos lá. Eu já deixei claro no começo do episódio que eu gostei muito desse episódio, mas muito mesmo. Então, antes de começar a rasgação de seda minha aqui, eu já quero tirar do caminho tudo que eu não gostei nesse episódio, que na verdade é uma coisa só, uma coisa muito grande. Simplesmente esse master furo de roteiro que você vai precisar aceitar para embarcar na jornada proposta, que é a porcaria do design dessa missão. Eu já quero tirar isso do caminho logo, porque isso me incomodou demais, gente. Sério, me incomodou muito mesmo. E eu só consegui curtir o episódio mesmo quando eu optei em virar uma chavinha na minha mente de que essa merda não faz sentido mesmo e meio que dane. Quem foi o imbecil que fez o design dessa missão aqui? Foi o Detran? Porque só pode ter sido, né? Que incompetência, mano. Como é que os caras me mandam 2 astronautas numa missão de 6 anos com uma máquina e uma missão que precisam de 2 pessoas pra operar? Não tem plano de contingência isso. E se um deles pega uma gripe, cara? E se um deles tropeça, tá ligado? E se um deles tava com Covid? Não tem a opção de doença, não tem a opção de morte, porque a missão foi muito mal planejada. Os caras não têm nenhum plano de contingência pra nenhuma possível crise. E outra, cara, nenhum astronauta reserva de backup, nada, bicho, nenhum outro plano. É quase como se a galera merecesse se fuder mesmo, porque, pô, ninguém pensou em nada, cara. Na minha época de indústria farmacêutica, pra montar um stand no meio de um congresso médico, a gente já tinha plano de contingência. Esses caras estão mandando os caras pro espaço e não pensaram em nada. E como se a falta de astronauta não fosse um problema suficiente, a falta de Link na Terra também acontece aqui. Você tá me falando que ninguém considerou que esse cara num Android poderia, sei lá, mano, cair na água, pegar fogo, ser atropelado, tomar um choque? Nada, mano. Eles fizeram um Link de Android, eles fizeram um Android aqui na Terra pra cada um dos astronautas. Eles não têm a chance de errar de nada em 6 anos. Pelo amor de Deus, mano, que incompetência. Não satisfeitos ainda, eles me mandam 2 caras pro espaço que não tem o mínimo de relacionamento entre si. Olha só, gênios, meus amigos, gênios. Você já trabalhou em empresa mesmo, sei lá, com um amigo do lado? E você já trabalhou com uma pessoa que você não conhece do lado? Então você sabe do que eu tô falando aqui. Esse ponto do design da missão é uma porcaria e você vai precisar meio que seguir, tá ligado? Tudo que eu vou falar a seguir a partir de agora é elogiando a parada, e se você conseguir superar esse furo de roteiro ridículo, você vai ficar legal, tá tudo bem. Mas eu super entendo quem não vai conseguir. Então a quem vai, ótimo, vamos nessa. E a quem não vai, eu entendo mesmo e sinto muito, porque você vai perder uma baita experiência. Então vamos lá, meus amigos, vamos pro ponto central aqui. Agora já tirado esse lance que eu não gostei do caminho. O que eu vi a galera comentando na internet? Que esse episódio não foi surpreendente o suficiente, que o plot twist não foi tão uau assim. A galera falando que meio que Black Mirror tem que ter um final revolucionário, surpreendente, e que eles conseguiram adivinhar o que ia acontecer. Eu vi muita gente falando isso, muita gente grande inclusive falando isso, e poxa vida, meus amigos, que destreza. Eu sinto pena mesmo, cara, não pra zoar vocês, tô falando sério. Eu fico com dó, mano, de vocês terem perdido uma experiência tão boa por terem entrado com uma cabecinha tão infantil nesse episódio. Beyond the Sea sabe exatamente o que você está supondo que vai acontecer, e ele brinca com isso a todo momento, porque foi ele mesmo que plantou as pistas, meu amigo. Então esse papinho de, eu já sabia o que ia rolar, é muito furado, cara, é um papinho muito furado. Quer um exemplo? Quando a esposa do Jesse aparece ali, de certa forma, vivendo uma vida meio infeliz, vamos dizer assim, né, querendo um pouco mais de emoção, acho que é a melhor forma de descrever, você realmente se achou muito inteligente em supor que o outro astronauta ia tentar algo com ela? Nossa, que inteligentão, hein? Meu Deus do céu, você devia ser estudado, você é muito esperto. Mas agora pensa comigo, será que você não supôs isso porque o próprio seriado fez questão de mostrar uma cena de sexo detalhada anteriormente pra gente ver o modus operandi daquele cara frente a uma mulher? Então percebe? O seriado está te dando munição pra você começar a supor as paradas. Ele sabe exatamente o que você vai pensar que vai acontecer, e ele usa disso pra entregar finalmente o melhor recurso que esse episódio tem pra oferecer: a antecipação. É isso que está em jogo aqui, não a descoberta, a antecipação. Então por isso que esse papinho de eu descobri o que ia acontecer antes,
pouco importa pro episódio, sacou? É a ideia, eu também descobri. Eu também já tava imaginando o que ia rolar desde a primeira cena, só que aí a cada minuto que a gente vai acompanhando o como aquilo provavelmente vai rolar, a tensão vai subindo, a sensação de impotência por parte do espectador só vai crescendo. Porque é isso, cara, eu me senti impotente assistindo esse negócio aqui, praticamente a todo minuto. Eu consegui entender todos os lados, porque, assim, vamos ser sinceros, gente, tirando o Detran, né? Tirando o governo americano que desenhou essa missão igual limpou a própria bunda, eu consigo entender praticamente 100% das motivações de todo mundo que tá envolvido aqui nesse episódio. Porque o negócio é bem escrito, cara. Eu entendo a solidão do cara que perdeu tudo e não tem mais perspectiva de nada. Eu entendo a posição do Jesse, que está sendo gente boa com o cara, mas não é só isso que tá em jogo, né? É a própria vida dele também. Eu também entendo a esposa do Jesse, que, poxa vida, tava implorando pro cara pra ela poder viver. Ela tava clamando por atenção naquele lugar inóspito. E aí, do nada, no próprio corpo do marido dela, ela está enxergando o corpo do marido dela. Vem uma versão mais legal dele. Poxa, é foda, dá pra entender. E esse lance da antecipação que eu falei é o que dita o tom desse episódio. Ele vem e te apresenta um desenho da esposa do cara, por exemplo, e você já sabe que o Jesse vai encontrar esse desenho. Então, quando ele encontrar, você sabe que vai dar merda. E aí a graça do negócio não é que você vai adivinhar, ah, eu acho que ele vai encontrar esse desenho. Olha só, ele encontrou, mal escrito. Cara, não! A proposta aqui é brincar com a antecipação. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, não é porque você adivinhou que o seriado falhou. Não, cara, é o contrário. O seriado acertou, porque você só adivinhou porque as pistas foram muito bem plantadas. E pra proposta que eles estão colocando aqui funcionar, você precisava acertar, entendeu? Então você acertar o que vai acontecer é o que vai gerar a antecipação dentro de você. E é aí que mora o coração do que esse episódio quer propor. E nessa proposta, ele funciona muito bem, cara. Eu fiquei genuinamente tenso assistindo isso aqui. A escolha da lente de câmera meio olho de peixe ali ajuda na sensação do desconforto, além de uma estética bem legal, né? Porque a temática aqui é astronauta, afinal de contas. A trilha sonora também perfeitamente bem pontuada nos momentos mais dramáticos de montagem ali também, mas deixa a gente respirar quando a gente precisa. E os diálogos, meu povo, pelo amor de Deus, cara, a gente tem que aplaudir esses diálogos aqui, meu. Não tem uma linha de diálogo sequer que esteja comendo tempo de episódio, cara, nenhuma. Eu te desafio a achar uma. Se eles colocam no início uma cena do Astronauta 1 lá, sendo reconhecido no cinema, gostando da sensação, é porque isso vai voltar lá na frente também. Se a gente tem o foco na esposa lendo aquele livro especificamente, comentando com o marido, é porque aquele livro também vai voltar mais pra frente. Tudo é muito bem pensado, cara, tudo é muito bem escrito. E se não fosse por essa conveniência, por esse furo de roteiro que eu falei lá no começo, gigantesco, que me impede de acreditar um pouco mais nas escolhas que eles estão fazendo, que me impede de acreditar um pouco mais nas consequências das coisas que estão acontecendo, e se não fosse também pelo finalzinho, tipo, pô, finalzinho mesmo, tô falando ali, faltando 3 minutos pra acabar, que eu, particularmente, Rafa, apenas eu acho que seria mais legal, mais chocante terminar o episódio uns 2 minutinhos antes, tá ligado? Termina no espaço mesmo, você que assistiu vai entender o que eu tô falando. Termina no espaço com o Jesse perdido, apenas imaginando o que pode vir a acontecer, se é que você me entende, ao invés de fato voltar e mostrar o bagulho. Eu teria terminado alguns minutinhos antes ali. Mas tirando essas duas coisas, excelente experiência, muito boa. Pode não ser uma obra-prima, por conta desses motivos que eu falei aí, mas sem dúvida alguma é pra você colocar no topo da sua lista, cara. Assista esse episódio assim que você tiver a oportunidade. Foi o melhor da temporada inteira pra mim. E agora, é claro, eu quero saber de você. O que achou desse episódio de Black Mirror? Gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.